Salve, povo quimbandeiro! Estamos começando mais um Quimbanda aí, a voz do povo quimbandeiro. Antes de apresentar os meus convidados de hoje, eu quero convidar você para se inscrever e também já deixar nos comentários quem você gostaria que eu tivesse batendo um papo aqui, quem viesse contar um pouco da sua história. Eu penso que o nosso programa tem que mudar de nome. Em vez de Quimbanda aí, tem que ser Intolerância aí. Dizem que no Brasil o Estado é laico e que não existe intolerância religiosa. Mas cada dia, ou melhor, a cada programa, a gente tem visto que os casos de intolerância religiosa têm se repetido e cada vez mais. E aqui é o espaço para você falar sobre isso. Hoje eu vou falar com o pai Cebola de Oxalá e também com a mãe Camila de Oxalá. Boa noite, mãe Camila. Boa noite. Prazer ter a senhora conosco aqui. Pai Cebola, boa noite. Boa noite. É um prazer ter o senhor com a gente aqui também no Quimbanda aí. Hoje eu quero conhecer um pouquinho da história da mãe Camila, ela que está sendo vítima de intolerância na cidade de Canoas. Mãe Camila, por favor, me conte o que está acontecendo com a senhora lá na cidade de Canoas. Bom, eu tenho a casa aberta já, vai fazer 7 anos, né? Dentro da minha comunidade, eu procuro, como é um órgão religioso, eu acredito que não é só a Igreja Católica que pode prestar serviço à comunidade, mas nós religiosos também. Então, presto serviço à comunidade, faço ações sociais e nunca tive problema nenhum, eu achava, né, com a minha vizinhança. Até que fui abordada numa manhã, desprevenida, fui pega desprevenida. Um senhor me abordou na porta da minha casa, dizendo que eu estava proibida de tocar, de emitir qualquer barulho sonoro. Pela manhã, alguém bateu na sua porta Isso. e disse que a senhora está proibida de tocar. Exato, com um crachá da Prefeitura de Canoas. Aí eu perguntei para a pessoa se identificar, ele se identificou como representando a Secretaria de Meio Ambiente. E que ele teve várias denúncias, não foi uma nem duas, várias, ele falou, no qual eu estava incomodando, né, com o barulho do meu tambor, que eu não, a partir daquele momento ali que ele estava me autuando, eu não poderia mais tocar tambor. Então eu questionei para ele se eu poderia cantar. Ele falou, não pode cantar, nem atirar o pau no gato, né? E aí eu questionei, como assim? Mas eu preciso do meu tambor. O tambor faz parte da minha religião, o tambor faz parte da religião de matriz africana. Tudo se começa com o tambor. O tambor faz parte da essência de qualquer trabalho que né, nós somos religiosos, sabemos disso, que o tambor é uma parte muito importante de qualquer sacralização que a gente for fazer. Enfim, aí eu questionei, a pessoa me deu ali como se eu estivesse sendo processada pela Secretaria de Meio Ambiente. Ele saiu dali, eu fui até a Secretaria de Meio Ambiente, pedi pelo número do protocolo do processo, não havia processo nenhum. Eu entrei em contato com um cliente meu que é advogado, ele procurou também esse processo, não existia. Eu fui até um guichê da Secretaria de Meio Ambiente, que fica ali no... onde eles têm um MEI ali no centro de Canoas, não sei dizer, na cidadania ali. Sim, o CAC. Aí eu fui até lá, eles têm um Atendimento ao guichê... cidadão. Atendimento ao cidadão, exato. Aí tem um guichê lá, eu fui até esse guichê, que é da Secretaria de Meio Ambiente, protocolaram para que me enviasse através do meu e-mail esse processo. Até hoje eu estou aguardando, não me mandaram mais. Aí eu fui até a Câmara de Vereadores de Canoas, fui até a parte da diversidade, né? Na época, era o pai Milo da Padilha que me atendeu muito bem, até por sinal, foi muito... Né, me recebeu bem, anotou todo meus papéis, tirou cópia de tudo. E ele me instruiu a que cada vez que eu fosse tocar, que eu fosse pedir a licença da prefeitura, onde constava a hora que eu começasse e a hora que eu terminasse, porque já ia para o sistema deles, para o sistema da Brigada Militar e da Guarda Municipal. Então, ninguém, se me denunciasse, eles não iam ir lá me atrapalhar, porque já constava no sistema a minha permissão. Então, eu continuo fazendo isso cada vez que eu toco, para evitar transtornos, até porque às vezes eu tenho alguns consulentes, eu não vou constranger as pessoas com uma brigada parada na frente da minha casa. Mas, mãe, desculpa interromper a senhora. A senhora me disse então que alguém foi até a sua casa. Sim. Disse que a senhora estava proibida de fazer isso, mas na prefeitura não tem nada, não tem nenhum processo aberto em seu nome. Isso para mim parece intimidação, alguém querendo usar um cargo
e usar o nome da Secretaria de Meio Ambiente para intimidar as pessoas. Sim. Sim. Eu, Mas eu o- acho que a prefeitura de Canoas precisa prestar atenção nisso. Tem alguém usando o nome da secretaria, alguém usando o nome da prefeitura para intimidar terreiros de religião. Eu acho que tem alguma coisa que está errado aí, que tem que ser investigado. Se não tem processo nenhum e alguém está dizendo que tem um processo aberto, isso é falsidade ideológica e intimidação. É o que eu penso. Sim, aí o advogado, esse meu amigo, me instruiu a ir em dois terreiros próximos ao meu e perguntar, né, pro zelador ou pro pai de santo, enfim, ali daquele local, para ver se também tinha sido autuado. Eu fui em dois próximos, que também me receberam muito bem, que eu acho que nessa hora a gente tem que se unir, o povo de terreiro tem que se unir, porque a gente está sofrendo preconceito, né? Então, hoje a prefeitura mudou, independente da religião do prefeito ou não, eu acho que ele tem que ser respeitado, tudo tem que ser respeitado, né? E eu tive com esses dois representantes religiosos, eles me atenderam muito bem e falaram que para eles nunca, inclusive um até me relatou que ele toca aqui em banda na segunda-feira, ele vai até às 4 horas da manhã. Né? Ele mora no mesmo bairro que eu moro. Né? Eu procuro tocar na sexta-feira. E aí eu me estendo até meia-noite, 1 hora no máximo. Mas enfim, se é uma festa, eu me prolongo também. Né? Mas ele falou que se prolonga e nunca teve problema nenhum de denúncia. Aí fui numa outra senhora também, uma outra mãe de santo, uma outra Ialorixá, que também me relatou que ela teve problema no início, quando ela abriu a casa dela e nunca mais. Então, por que o advogado me instruiu? Para ver se não era algo pessoal à minha pessoa. E a senhora toca há 7 anos ali. Exato. Mas Aí até tem- então eu estava ignorante de que eu, né, que eu incomodava alguém. Só que quando eu abro sessão para minha comunidade, os meus vizinhos vão. Tem alguns que não, né? Eu não tenho certeza, então eu não vou dar nome aos bois. Mas eu acredito que seja uma pessoa de uma outra religião que não gosta do que eu esteja fazendo. Inclusive, meus projetos sociais, que eu conversei com essa pessoa que se identificou como da Secretaria de Meio Ambiente, que eu tinha um projeto social da economia solidária. A gente dava um curso ali que eu usava o meu espaço e tinha barulho de liquidificador, de batedeira, porque era um curso de economia solidária, de gastronomia, né? Então, fazia esse barulho que nem isso eu podia mais. Mas por que a senhora faz o curso na madrugada? Não, 5 horas da tarde, né? No sábado. 5 horas da tarde no sábado, um trabalho social aberto para treinar a população, a comunidade, está sendo impedido também. Sim, porque eu estou incomodando, né? É incrível, né? Então, Na verdade, a forma como a violência se apresenta, né? Porque a gente está acostumado a ouvir casos de violência quando é uma violência física, né? Ou até de palavras, mas existe também a violência psicológica contra o nosso povo, né? Quando é intimidado, tá dentro da tua casa, a casa da gente que pela Constituição ela é inviolável, né? É um princípio básico dos direitos humanos, né? A nossa casa é inviolável. E aí está dentro de casa, chega alguém que se identifica representando um poder, né? Um poder público municipal e diz que não pode mais tocar. Mas não já chegou julgando e decidindo, né? Já foi decidida a sentença ali. E esse agente público, ele deu o nome dele, ele está a serviço da prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente, mas não disse o nome dele. Imagina, ele foi o fiscal, ele fez todo o processo ali, foi inclusive o juiz, né? Porque decidiu, não pode mais tocar. Meio que interditou a casa sem ter documento nenhum. E isso é uma violência psicológica, né? Contra quantas casas que não chegaram a denunciar, que nem a mãe Camila? exato. E Quantas casas que não chegam a denunciar e se eu fosse uma acontece pessoa isso também? ignorante que não quisesse lutar pelos meus direitos, ali eu já me amedrontaria e já não exerceria mais. E a prefeitura, o que está pedindo para a senhora? Ele não me pediu nada, mas no papel ali constava que eu tinha que fazer todo um isolamento acústico com o engenheiro deles, né? Com todas as normas que eles me pediam ali. Né? O isolamento acústico do seu terreiro. Isso, mas nas normas dali que constava com engenheiro, com planta, né? Com planta baixa, com N coisas, assim, surreais. O que as prefeituras não entendem é que os nossos terreiros não são comércios.
para ter isolamento acústico, para ter PPCI, para ter toda a movimentação que eles pedem por qualquer empresa. Eles precisam entender que é uma casa de religião e que a senhora mora ali também. Então, eles precisam ter um outro entendimento. Está faltando esse esclarecimento. O Pai Cebola, ele trabalha junto com a deputada Luciana Genro e eles têm um projeto que é audiência pública. O senhor poderia falar um pouquinho sobre como funciona a audiência pública? Essas audiências elas estão ocorrendo em várias cidades do estado do Rio Grande do Sul, né? Canoas, Santa Cruz do Sul, Pelotas, Cachoeirinha, vai ter uma em Cachoeira do Sul, teve uma em Viamão, também teremos em Gravataí, né? A gente está construindo as cidades que, né, inclusive, né, irmãos que tenham algum tipo de sofrer algum caso de intolerância, né, racismo religioso, entre em contato aí, vamos mobilizar a comunidade, né, africanista e de terreiro para a gente fazer uma audiência pública. O que acontece? Né? Essas audiências, como são chamadas pelo Poder Legislativo Estadual, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, elas ocorrem, né, com um chamamento, né, e convocação de Ministério Público, Governo do Estado, Brigada Militar, Polícia Civil, prefeituras, Secretaria de Meio Ambiente. Geralmente, em cada localidade onde tem um tipo específico de denúncia de violação dos nossos direitos, é chamado especificamente aqueles atores públicos que são que estão, né, no caso, como Cachoeirinha, teve uma situação que a brigada levou tambores de dentro, a brigada é convocada. Bom, e geralmente a gente chama esses atores, Defensoria Pública está sendo parceira, está indo junto, né, e a ideia é que a gente produza também, ao final dessa rodada, alguns documentos e orientações e algumas normas específicas para que tenhamos, né, alguns procedimentos padrões, seja pela Secretaria de Meio Ambiente, quando faz a medição dos decibéis, né, ou seja, algum encaminhamento de legislação própria para questão dos decibéis, porque algo que a gente tem que fazer diferenciado para o nosso povo de matriz africana, porque a nossa religião, né, o povo de terreiro, ele é tido como um povo tradicional de matriz africana pelo decreto 6040, né? E esse decreto aí, ele garante que os nossos direitos enquanto povo, né? Então é algo mais do que apenas uma questão religiosa, é uma questão de povo tradicional, né? Então nós temos que estar muito atentos, porque nós temos algumas legislações, né? E a maior legislação hoje que nos abriga é o decreto 6040. Só que é um decreto, né? E esse decreto ele pode ser derrubado pelo presidente da República ou por quem assumir a qualquer momento, né? O decreto ele é derrubado. Nós temos que buscar construir políticas públicas e um marco legal voltado ao nosso povo, para que garanta que a lei do silêncio ela seja respeitada, porém nós tenhamos uma lei que respeite, né, que esteja da mesma altura, que respeite as práticas e liturgias nossas enquanto povo, né, povo tradicional de matriz africana, povo de terreiro, né, e que abrace toda essa riqueza, né, cultural, né, racial que o Brasil tem, porque é aquilo, mestre Lucas. Muitas vezes a gente vê que aquelas práticas que vieram do continente africano, né, seja o carnaval, seja a capoeira, né, o samba, né, e as práticas religiosas, elas são condenadas pela sociedade civil, né, e pelo senso comum, e infelizmente aqueles que estão no poder, né, em câmaras de deputados, governos do estado, prefeituras, eles têm uma linha religiosa muito clara, né? Fazem a defesa do povo deles.
Mas isso eu acho legal, fazer a defesa daqueles que tu representa. Mas tu não pode querer condenar aqueles que são diferentes, né? A nossa riqueza brasileira é a diversidade, né? E diziam, né, um tempo atrás que o Brasil era uma democracia racial, mas nunca existiu essa democracia racial, né? Democracia racial sempre foi algo para legitimar que aqueles que estão excluídos não se revoltem com o sistema, né? E porque nunca existiu democracia racial nenhuma. Mas é aquilo, nós temos que unir forças nesses momentos, né? E a gente convida as pessoas para participarem das audiências públicas, porque é o momento que a gente vai ter fala, é o momento que a gente vai falar para as autoridades municipais e estaduais, né? E para os representantes legislativos também. É bem importante, né, a gente fazer valer a nossa voz, né? Todos nós somos iguais e a gente tem esse momento de audiência pública para sermos ouvidos. O que eu acho que é muito interessante as pessoas saberem é que é uma forma de conscientização também. Porque tem muitos agentes públicos que não entendem como funciona a nossa religião também. E essa audiência pública é uma forma deles ouvirem o outro lado. E a audiência pública não é só para quem está na bancada. O público que está lá também participa, também tem voz. E eu acho que isso é muito importante. Quem está assistindo agora e quer ficar por dentro dessas audiências públicas, como é que fica sabendo disso? Entra em contato através da Assembleia Legislativa ali, tem. Quem está à frente desse trabalho todo é a deputada estadual Luciana Genro, né, mas pode entrar em contato também direto comigo pelo Instagram, Cebola Pessoal, Cebola de Oxalá, Cebola Canoas. Entra em contato e a gente também vai começar a produzir algumas coisas juntos, né? Eu acho que essas cobranças para o poder público, independente se a gente está presente nas audiências, a gente pode fazer, né, quando tiver, né? Ocorreu em Lajeado lá uma situação com uma mãe de santo que um criminoso foi lá, riscou facão na frente de uma casa e foi encaminhado um documento para a prefeitura cobrando, né, ações e vídeos que tivessem, né, essa pessoa. Tudo que é ação que ocorre, a gente tem algum tipo de reação também, né? E é importante, entre em contato com a gente, estaremos atentos aí. Nós vamos deixar aqui embaixo, o contato do Pai Cebola, o Instagram dele, para que as pessoas possam saber. E é transmitido online também ou só para quem está lá presencial? É transmitido online pela Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia. Ótimo, é bom que todo mundo participe, para que as pessoas consigam acompanhar como está sendo esse trabalho. Até essa questão online, geralmente, né, que nem em Santa Cruz nós tivemos uma série de xingamentos, né, de pessoas que não quiseram aparecer, né, mostrar a cara, mas foram lá para xingar, né? E o nosso povo, muitas vezes, fica na defensiva, a gente não quer entrar em atrito, né, mas é o momento da gente também ir para cima, sabe? Olha, batem na gente, a gente vai se defender, né? Eu acho que nosso povo já ficou muito tempo calado. Eu acho que nosso povo agora precisa também entender que tem voz e que precisa lutar pelo nosso sagrado. Exatamente. Bom, eu quero falar ainda nesse programa sobre essa cartilha e quero saber o que a mãe Camila está fazendo lá na cidade de Canoas para reverter essa situação. Mas vamos para um intervalo agora e a gente volta já já. Quem para você é um quimbandeiro que vale ouro? Durante muitos anos eu fiz essa pergunta para entregar o troféu Quimbandeiro de Ouro. Um troféu feito para aquele quimbandeiro que se dedica pela nossa religião. Aquela pessoa que tem lutado realmente pela força da nossa quimbanda. E, em 2026, vamos homenagear, no mês de abril, os quimbandeiros que valem ouro. E eu quero a sua participação nisso. Indique no telefone aqui embaixo quem merece, para você, receber esse troféu. Antes de voltar ao nosso bate-papo, eu quero pedir a sua participação. Indique quem você gostaria que estivesse aqui no Quimbandaí batendo um papo com a gente. Indica nesse telefone aquela pessoa que você sabe que tem muita história para contar e que pode somar junto à nossa Quimbanda. Esse programa não é meu, esse programa é nosso e eu preciso da sua ajuda para isso. Aproveita, já deixa o seu like e nos comentários mande se você está gostando desse programa.
Estamos de volta com o Quimbandaí, a voz do povo quimbandeiro. Eu estou batendo um papo hoje com a mãe Camila de Oxalá e também com o pai Cebola de Oxalá, que vieram aqui contar os casos de intolerância religiosa que estão acontecendo na cidade de Canoas. Mãe Camila, a senhora me falou que teve um fiscal da prefeitura, representando a prefeitura de Canoas e também a Secretaria de Meio Ambiente, que proibiu a senhora de tocar. Mas foi feita alguma medição lá, dizendo que a senhora estava ultrapassando o limite? Sim, no papel que ele me entregou constava que eu estava ultrapassando 25 decibéis. decibéis. E que... mas eu questionei quanto que era a medição, quanto que tinha dado, ele não soube me informar. Quanto que era permitida também, não soube me informar. Questionei também se a minha zona ela era mista ou se ela era residencial, ele também não soube me informar. Eu sabia que a minha zona era mista, porque eu já tinha pesquisado. A gente tinha pesquisado a lei também, né, de 2010, onde constava que a pessoa, onde consta na lei, ele pode me corrigir se eu estiver errada, que o denunciante, né, o denunciado é levado até o local do denunciante, onde é medido, né, feita a medição da casa do denunciante, junto com alguém do ILE. Nunca me chamaram, nunca fui informado, nada, nem quanto deu a medição, nem que dia foi, nem que momento, nada. Só que eu tinha cedido os 25. Ou seja, disseram que foi feita uma medição, a senhora nem sabe se foi feito ou Nem não. sei. Disseram que a senhora ultrapassou, mas não tinha ninguém da sua casa para ter acompanhando, fiscalizando se realmente estava sendo feito, que estava ultrapassando. Simplesmente entregaram o papel dizendo que estava Eu tinha proibido. cedido, né? Não sei nem quanto deu. No popular, é o dito pelo não dito, né? E, na verdade, assim, existe, né, uma lei que é a 5.498 de 2010, que ela coloca como zona industrial 85 decibéis, né? Zona comercial 80 e zona residencial 75. Sendo que das 22 horas às 6 da manhã, baixa 10 decibéis. Tá? Então, em sendo uma zona mista e comercial, né, seria 80 decibéis. E existe também no Senado tramitando um projeto de lei que aumenta para templos religiosos, igrejas, né, terreiros, aumenta 10 decibéis, especificamente para templos religiosos. Eu acho que a gente tem que cobrar dos nossos senadores, né, que essa legislação ela seja, né, aprovada. Eu acho um pouco difícil, porque tem muita gente lá que é contra, só que pega todas as religiões, né? Se pega as igrejas, vai passar. Não se pega só o terreno. Se pega as igrejas, pode ter certeza que passa, porque a igreja manda no país. Mas não vamos duvidar, né, mestre Lucas, que eles daqui a pouco incluam fora dessa. Vão colocar um parênteses que os terreiros não podem. Ou vão falar assim, não, tem que ter CNPJ, tem que ter alvará disso, tem que ter aquilo. Vão querer inventar alguma coisa. Tem que ter a assinatura do Papa, do Bispo, né? E como nós não somos uma religião, um povo que, né, segue um Papa, um Bispo, né? Mas cada Goa, cada família tem as suas orientações com os mais antigos, né? Sim. E até aquilo que a gente vinha falando, como foi falado da questão específica da mãe Camila. O terreiro, ele não é um templo específico muitas vezes. Ele é apenas uma extensão da casa, né? Ou seja, uma extensão da família carnal é a família religiosa. E aí, como é que tu vai criar uma estrutura toda de uma acústica pagando arquiteto, engenheiro? Seria maravilhoso que todos tivessem condições. Né? Investimento. Exato. Muitas casas que tenho vivem filhos de santos, desde catadora de reciclagem até enfermeiros. Então, assim, eu não posso, né? Existe essa diferença de classe social ali dentro da minha casa. Então, a estrutura é para todos. Tudo é feito em prol a todos. Sim. Não tem E os trabalhos sociais? Quantas pessoas são Exato. atendidas pelos trabalhos sociais do seu terreiro? E aí ser tudo interrompido porque a prefeitura nem entende o que está acontecendo e já fecha? Como assim? Sim. Mas a senhora me diga, o que a senhora sentiu
No uma situação como momento, essa? eu fui pega desprevenida, então eu levei um susto, né? Aí tem aqueles minutos que tu te sente. Eu me senti coagida, eu me senti, assim, muito triste, porque eu, né, quando teve enchente, a minha casa foi um local de abrigo, foi um local onde nós, os filhos da minha casa, nós fabricamos 200 marmitas por dia, então a gente sempre se uniu em prol da sociedade ali. O meu projeto, desde quando eu abri a casa, é de ter uma cozinha comunitária, que eu estou me encaminhando para isso. Hoje eu tenho 5 moradores de rua que moram na frente da UBS da estância, que inclusive a prefeitura quer fechar a UBS, né? Eles moram naquela praça que eles vão buscar alimentação na minha casa. Eu mantenho eles todos os dias com 5 marmitas, porque hoje eu ainda não sou uma cozinha comunitária, então eu vivo de doações dos meus clientes, dos meus consulentes, né? Eles me fornecem os insumos para mim poder guarnecer esses. Então a minha perna hoje é pequena, né? Então eu penso sempre na comunidade, não ali só no nosso foco. Eu me senti coagida, eu me senti assim como se eu estivesse sendo desprezada. Ali, nossa, mas quem tá contra mim? Será que eu tô fazendo errado? Será que eu tô prejudicando alguém? Naquele primeiro momento, eu me senti, né? Depois eu pensei, não, mas eu não posso deixar assim, eu não posso deixar de tocar o meu tambor. O tambor é a raiz da onde eu venho, o tambor veio desde a África, esse tambor atravessou para vir para cá, esse tambor veio de longe, eu não posso. Eu tenho que lutar por isso, eu tenho que buscar os meus direitos, né? Mas aí eu me senti, a gente, né, não tem como, tu é ser humano, tu toma um baque. Depois tu acorda e estala, não, peraí, alguma coisa tá errada. Sim. Não é bem assim, eu não posso ficar quieto. Então eu tenho que buscar os meus direitos. Pai Cebola, o senhor trabalha muito com políticas públicas, está sempre envolvido com isso. E muito na defesa do nosso povo de axé. O que nós podemos fazer para orientar e educar melhor os agentes públicos? Porque, por mais que o prefeito seja cristão, que ele seja evangélico, ele é o prefeito da cidade. E a cidade existe uma pluralidade religiosa. Existem várias religiões numa cidade. Como a gente pode tratar isso? Eu acredito que assim, ó, a informação ela é a maior arma que a gente tem para combater o desrespeito aos direitos e também para combater a intolerância, o racismo e qualquer tipo de preconceito. E dentro dos terreiros a gente enfrenta não só um tipo de preconceito, não é só intolerância religiosa, mas também, né, nossos terreiros são abertos à diversidade sexual, né? É uma religião que aceita todos da forma que são, abraça todos. A gente não tem, né, distinção, porque o ser humano ele é diverso, né? E alguns ainda não entenderam que, né, por uma liturgia de alguém que falou alguma coisa há muito tempo atrás, e o desenvolvimento da sociedade, da humanidade, ele vai mudando, as várias formas, as diferenças vão se aflorando de tempos em tempos, né? O que existia há 200 anos atrás, hoje já temos um outro amadurecimento, né? Um outro respeito às pessoas e da mesma forma é a questão religiosa, né? São vários os tipos de compreensão que a gente pode ter dentro do terreiro, mas eu acho que a maior arma de fato é a educação, né? É a disponibilização da informação, né? E aqui nós temos, mestre Lucas, a Cartilha do Povo de Terreiro, que é um material de certa forma didático, né? Que não é uma cartilha que fala sobre fundamento religioso, sobre o que deve fazer dentro da sua casa, né? Não é a questão essa, o princípio que norteia essa cartilha, mas sim a informação, e principalmente para aquelas pessoas que não são do axé, não são da quimbanda, não são, né, do povo de terreiro. Porque aqui é uma cartilha que ela trabalha, né, com uma base na informação, né? Mostrar que somos diferentes, mas somos iguais enquanto cidadão e temos o mesmo direito, né? Aquele irmão que é budista, aquele irmão que é evangélico, aquele irmão que é ateu, né? Todos têm o mesmo direito na nossa Carta Magna, na Constituição.
Então a Constituição ela norteia o que o cidadão ele trabalha, né? E ele vive, né? A experiência enquanto sociedade, não apenas como indivíduo, né? Ela norteia a questão individual, mas ela norteia na nossa vida enquanto sociedade. E para trabalhar, né, melhor a formação daqueles que vão fazer a fiscalização e também aqueles que vão fazer, vão legislar, vão criar as leis e aqueles que vão julgar, né, eu acho que é fundamental a educação. E aí nós temos aqui uma professora que tem uma ampla experiência na questão do letramento, né? E aí a gente trabalha a questão do letramento racial, do letramento, né, tradicional, né, de todas essas questões, né, para que a sociedade ela tenha uma harmonização, né, seja o poder público ou a sociedade civil, né, nesse conjunto ele ande em harmonia e respeitando a todos, seja aquele que é ateu, seja aquele que é cristão, seja aquele que é das tradições de matriz africana. Então, para tratar essa questão mais de formação dos servidores que vão atuar, como esses servidores que atuaram de uma forma muito superficial, né? Um trabalho que não era baseado em legislação nenhuma, né? Para ir, de fato, intimidar, né? Não era uma intimação, era uma intimidação, né? De fato, intimidar a mãe Camila. Nós temos que ter uma orientação para que os poderes públicos eles tenham servidores preparados para tratar com as diferenças que a nossa sociedade ela vive, né? Então é fundamental que a gente tenha esse letramento e é fundamental trabalhar dentro das escolas desde as crianças, né? Já saber que a sociedade ela é diversa, mas também tratar junto aos órgãos específicos. Brigada Militar, Polícia Civil, fiscalização da Guarda Municipal, da Secretaria de Meio Ambiente. Acredito que assim, todos os vereadores tinham que passar por isso, todos os deputados passar por um curso de letramento, né, prefeitos, governadores. Tinha que ser currículo de quem quer se eleger alguma coisa ou daqueles que se elegem, né, se preparar durante o mandato mesmo. Eu acho que tem que ter esse aprofundamento educacional, né, sobre a nossa cultura e a nossa história. Pessoal, aqui é a cartilha do povo de terreiro. Gostei dessa frase, sou do axé e não nego a minha fé. Mas as pessoas que estão assistindo, como é que podem garantir a sua cartilha? Bom, entre em contato, né? Vou deixar o WhatsApp e o Instagram. Entre em contato com a gente vai ter o prazer de levar até a sua casa. Aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo. Entra em contato para que você possa ter a sua e conhecer um pouquinho. Tem online também ou é só físico? É físico, mas entra em contato que a gente manda por correio, se for longe. Se for o pessoal de Canoas quiser buscar na minha casa, eu também tenho esse material disponível, né? Se alguém quiser me conhecer, for próximo, quiser ir lá buscar, quiser ir conhecer a minha casa, quiser assistir, quem não conhece também, não sabe que é uma quimbanda. Na minha casa eu tenho tanto a nação, quanto a Umbanda e quanto a quimbanda. Sinta-se à vontade, a casa está aberta para todos, né? Quiserem vir buscar a cartilha também, podem buscar, também tem esse material, o Pai Cebola deixou comigo, podem buscar também. Ótimo, ótimo. E até para deixar uma ilustração, assim, que cartilha, ela representa vários, né, sentidos da religião. Mês de setembro foi o mês do Pai Xangô, né, que é da justiça, né, e que a forma de justiça muitas vezes é cortando o mal pela raiz, né, e aquilo, cada um tem o seu merecimento na parte da justiça, né, para ter o equilíbrio, né, a gente tem que ter também muitas vezes o corte, né, e cortar aqueles que andam em sociedade junto e aqueles que não andam. Então, quem não anda, não respeita, né, a coletividade, não respeita o direito dos outros, esse não serve para andar em conjunto com a gente, né? Então, Pai Cebola, eu tenho notado que tem muita gente boa dentro da Guarda Municipal, muita gente boa dentro da Brigada, dos bombeiros, e que respeitam, mesmo não sendo do axé, eles têm respeito.
mas o que eu vejo é que às vezes eles estão ali cumprindo ordem de alguém que está acima, alguém que está comandando e que eles são obrigados a ir lá. E a culpa disso às vezes é nossa, que a gente acaba não votando em pessoas que são do axé. Eu falo muito disso, eu sou muito repetitivo, muito chato nisso, porque eu acho que a gente só vai conseguir mudar as coisas para nossa religião se nós pararmos de eleger pessoas que não são do axé. Nós temos que eleger pessoas que são do axé. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, mãe, a sua opinião. Eu concordo contigo, mas assim também, vamos citar a própria candidata, a própria deputada, né? A própria deputada, ela não tem uma religião, mas ela vê a questão social, né? Ela respeita todos, ela está aberta a todos, e tem essa questão social. Então, porque ela buscou o entendimento, ela conhece um pouquinho de cada coisa através de nós mesmos, abraçando a nossa causa, né? Como nessa questão social. Então, assim, ela não é do axé, mas ela não é de religião alguma, não é? Pode me corrigir se eu estiver errado, mas ela abraçou essa causa social do direito de ir e vir. Mas é claro que a gente tem que saber o que tu está falando, então tu tem que se desprover desse preconceito. Assim, se alguém, se eu fosse convidada para ser madrinha numa igreja católica, eu vou, sem problema algum. Eu vou ir, claro que eu não vou de axó, eu vou respeitar o lugar em que eu for. Desculpe né? interromper a senhora, mas a Luciana Genro, ela realmente faz um trabalho muito bacana, ela não é do axé, mas ela defende, e eu já tive a oportunidade de conversar com ela algumas vezes, e ela tem um respeito muito grande por nós, mas ela é uma pessoa. Exato. E quantos deputados a gente pode eleger, quantos vereadores a gente pode eleger, porque ela não consegue ser vereadora em Canoas, em Gravataí Exato. e Cachoeirinha. Exatamente. Então nós temos que ter pessoas. Sim. E quantas pessoas batem na nossa porta, dizem que vão apoiar, que são simpatizantes e depois que ganham, viram as costas para o nosso povo. Apoiam até o dia 6 de outubro. Exatamente. Dos anos pares, né? E, infelizmente, é algo que a gente vê que aqueles que nos combatem, né? E aí, falar em nível federal, a Câmara dos Deputados, ela tem em torno de 200 deputados que nos combatem diariamente, né? Na tribuna. Muitos falam que o problema da enchente aqui no estado do Rio Grande do Sul foi devido, né, a ser o estado que Sim. mais tem casos de, né, casas de religião, mais tem ilês. E esses influencers acabam virando deputados, muitas vezes. Desculpa, mas interrompeu o senhor. Foram dizer que até que a imagem de Lúcifer que nós colocamos foi a culpa. Mas aí eu fico pensando, inundou a casa dos evangélicos também. Que Deus é esse que, para me castigar, castigou deles também. Eu não consigo entender isso. Então, para atacar o povo de terreiro, eles afogam o povo que é da igreja também? Não dá para entender essa lógica do Deus deles. É muita intolerância, é muito despreparo, né? Mas eu interrompi o senhor, continua. Não, mas tá completamente certo. Tem uma forma de pensar hoje na sociedade que tu tem que seguir por dois lados. E não existe o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Nós temos, né, assim, ou tu segue aqueles 200 deputados que se dizem, né, cristãos, ou tu é do mal. Né? É a luta do bem contra o mal, né? Que eles colocam isso aqui. Muitas vezes esses deputados intolerantes que estão lá em Brasília são aqueles que pregam a família, mas é a família tradicional, que inclusive tem amante, né? São aqueles que falam mal do LGBT, só que eles dizem que são contra os LGBT porque eles, né, eles têm um amor a um Deus, a uma religião. Não, Deus não prega o ódio. Né? Deus prega o amor, né? A religião, ela é a gente estabelecer, né, relações com as pessoas, relações, né, de grupo, de compaixão, né, laços de solidariedade, né? Então, tudo que a gente vive dentro dos nossos terreiros, inclusive nós organizamos em conjunto uma gira solidária esses tempos, né? E fomos distribuir o alimento lá na comunidade que
A gente não perguntava se era Sua de religião, né? axé, se era ateu, se não acreditava, porque a gente entende que muitas vezes a pessoa está naquela situação de miséria, muitas vezes, né, tá uma situação difícil. Ela não está interessada na questão religiosa. A gente não vai rezar uma Ave Maria ou cantar para o Pai Xangô ou cantar um ponto, né, para os nossos caboclos ou para os nossos Exus antes de dar o alimento para a pessoa, para querer catequizar as pessoas. Não. Eu acho que a gente tem que, né, ofertar aquilo com amor ao ser humano, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que ter poder político, que é diferente da questão da politicagem partidária. O poder político é nós estarmos representados nos conselhos tutelares, é nós estarmos representados nos conselhos municipais, e aí, né, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Segurança, de Saúde, porque tem muita questão que é específica ao nosso povo, que se a gente não disputar o espaço político, os órgãos governamentais, os poderes públicos, eles não vão estar entendendo, né, como é que funciona a nossa lógica, né, enquanto povo tradicional. Então, eu acho que é importante a gente disputar todos os espaços, porque, infelizmente, o caso de Brasília, dos 513 deputados, 200 são aqueles que nos combatem. Que eu não preciso falar, né, qual religião eles são, mas que eles diariamente nos combatem e inventam, né, diversas fake news, né, contra o nosso povo. Mas isso se estende às assembleias legislativas dos estados, né, e do Distrito Federal e também a todos os municípios do Brasil. Um exemplo que a gente fala que de todas as cidades do Rio Grande do Sul, são 496 municípios, nós temos apenas 3 vereadores que são ligados à matriz africana, com orgulho, que dizem que são da Axé, né? Então, com a capacidade que nós temos de pessoas, nós poderíamos eleger a mãe Camila em Canoas, eleger o mestre Lucas em Gravataí, né? Elegermos uma irmã em Cachoeirinha, um irmão em São Leopoldo. Em todas as cidades nós tínhamos que estar representados. Ter vários representantes. Eu acho que é fundamental a gente ter esse momento de unidade e união, né? Porque as diferenças nós temos muitas, né? Um é mais da nação, outro é mais quimbandeiro, outro é mais da Umbanda. Mas na hora do vamos ver, aqueles 200 deputados lá, eles nos tratam da mesma forma. Eles não vão falar assim, o pai Oxalá do Cebola é mais... tem a roupa mais branca. Ele é da paz. Não, para eles, né, o pai Oxalá é do mal, né? Então, a gente tem que construir, né, uma nova lógica. E construir a lógica a partir da união. E, além disso, esses 220 deputados, eles votam leis que podem nos ajudar ou nos prejudicar. E nós não temos ninguém lá para nos defender. Meus queridos, nosso tempo chegou ao fim. Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que vocês que estão assistindo também tenham gostado. Pai Cebola, por favor, deixe o seu recado para o povo que está assistindo. Bom, a gente está muito feliz, né? Eu fico muito feliz de estar aqui conversando contigo, né? E também com a mãe Camila, que já é uma grande amiga, é da minha cidade, de Canoas também. A gente tem, né, muita afinidade porque somos irmãos, né, de cabeça também, né? Pai Oxalá, somos humanos. Então, eu acho que é importante, né, a gente tá seguindo a luta. Onde tiver alguma denúncia, nos chamem, né? Onde tiver alguma festa, também nos chamem, que a gente gosta da briga, mas a gente gosta também, né, daquilo que é lindo na nossa religião, né? E a gente sempre vai buscar cultuar com maior respeito, né? E deixar um bom axé para todos e todas. Mãe Camila, foi um prazer. Por favor, também deixe seu recado para o povo que está assistindo. Mande seus abraços. Um bom axé a todos, né? E a gente nunca desista dos nossos ideais. Nós vemos uma religião de ancestralidade, né? E que a gente tem que lutar sempre por aquilo que a gente acredita, por aquilo que nos faz bem, né? E a melhor religião é aquela que nos torna um ser humano melhor.
né? Então, bom axé a todos, bênção aos meus filhos, ao meu pai de santo que vai me assistir, um grande beijo para ele, que também é um grande homem, né? Que eu tenho orgulho de ser filha dele, que é o pai Fábio de Xangô Agodô, que ele sabe que mora no meu coração, né? E um grande axé a todos, que muito obrigado pelo espaço, né? Agradeço eu. E que a gente continue nessa luta, que eu acho que é isso aí, é gritar, é tocar, não podem calar os nossos tambores, a gente tem que continuar no nosso axé. Um beijo a todos. Mãe, diga para nós onde fica o seu templo, porque se o pessoal quiser lá conhecer e também pegar cartilha. Canoas, na rua Alexandre de Gusmão, né, no número 1046. Estão todos convidados a conhecer, a buscarem a cartilha, né? Daqui a pouco também o Cebola está lá comigo tomando um café, a gente já conversa junto. Sim. É isso aí, tem um espaço para todos, né? E todo mundo conhece a Alexandre de Gusmão ali. Não tem como não achar. E tem uma placa muito bonita, que inclusive com a Exato. legislação, né, que a mãe Camila mandou produzir. Tem a legislação que nos abraça, né? Então é cidadania também, terreiro é cidadania, gente. Lá bem Tem grande. que saber os nossos direitos. Intolerância religiosa é crime, de acordo com o artigo tal, tá bem grande lá na frente. É para todo mundo saber. Isso é muito bom. Meus queridos, foi um prazer estar com vocês aqui. Você que assistiu, muito obrigado. Por favor, compartilhe para mais pessoas saberem dessa luta. E se você está sendo vítima de intolerância religiosa, não se cale. Entre em contato e vamos gritar para o mundo. Afinal de contas, nós temos os nossos direitos e precisamos lutar por eles. Um beijo no coração e até o próximo.